Quero ler com os irmãos Romanos capítulo 12, verso 11. Romanos capítulo 12, verso 11, eu vou ler na versão NAA, por gentileza, Nova Almeida atualizada. Nós estamos construindo uma vida no Espírito, amém? Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Obrigado, Karina. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Eu quero reforçar esse trecho do meio aqui. Sejam fervorosos de espírito. Amém? É sobre isso que eu quero falar, sobre fervor espiritual. Esse é um tema que o Pai tem ministrado no meu coração nas últimas semanas e eu tenho sido incendiado por isso. E eu quero derramar com os irmãos esse tema, né? Fervor espiritual. E eu queria que os irmãos começassem fazendo uma reflexão, uma avaliação sincera de cada um de nós aqui, da sua vida espiritual. Em que momento você está da sua vida espiritual? É importante a gente constantemente fazer esse tipo de reflexão para que a gente possa entender aonde estamos e o que nós devemos fazer. Então, se você fosse fazer uma avaliação sincera da sua vida hoje, como você descreveria como está a sua vida espiritual? E não é uma pergunta muito simples, a gente geralmente não se faz essa pergunta, não é uma pergunta simples de responder. Muitas das vezes, quando nós estamos conversando com algumas pessoas, a gente faz essa pergunta: como está a sua vida espiritual? E eu queria reverberar essa pergunta aqui nessa manhã: como está a sua vida espiritual? Será que você está vivendo no seu momento mais quente na presença do Senhor? Será que você está vivendo no seu tempo de mais fervor, de mais paixão, de mais amor por Deus? Ou será que você está vivendo um tempo de mornidão? Você está vivendo um tempo que não estou nem frio, mas também não estou quente? Ou será que você está vivendo num vale de frieza espiritual, onde você já não sente mais a presença de Deus, já não sente mais o Espírito Santo, só continua vivendo de qualquer forma? Você não é intenso, não é nem intensamente frio, nem intensamente quente. Você está ali no morno, ou você está quente, ou você está frio. A gente precisa fazer essa análise na nossa vida. E a palavra fervor quer dizer desejo intenso. A palavra fervor quer dizer entusiasmo. A palavra fervor quer dizer paixão. E o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Romanos, e depois de apresentar as realidades do Evangelho, depois de ter discorrido por 11 capítulos a respeito do Evangelho de Deus, no capítulo 12, no versículo 11, ele vai dizer: sejam fervorosos. E esses sejam fervorosos é um imperativo, é um mandamento. Sejam fervorosos, sejam entusiasmados, tenham paixão por Deus, fervorosos de espírito. Isso quer dizer que quando a gente se depara com a realidade do Evangelho, meu irmão, não dá para a gente viver de qualquer forma. Quando nós entendemos o que o Jesus fez por nós e qual é a nossa posição hoje diante de Deus, não dá para a gente simplesmente viver no natural, porque Deus tem algo sobrenatural para nós. Aleluia. A lógica espiritual, ela é muito simples. Se há fervor espiritual, há desejo pelas coisas de Deus. Quando você está no estágio de fervor espiritual, quando você está apaixonado, entusiasmado por Deus, tudo que você busca é ter mais de Deus. Tudo que você busca é ter mais intimidade. Você tem fome pela palavra, sede pela justiça. Você quer mais de Deus. Mas quando não há fervor espiritual, há um desejo e uma supervalorização pelas coisas carnais. Quando nós não estamos quentes, fervendo espiritualmente, é porque nós estamos buscando satisfazer os nossos desejos da carne. Nós estamos ministrando os últimos 2 meses sobre isso. Porque essa é uma realidade da nossa vida. Ou nós estamos servindo a carne, ou nós estamos servindo o Espírito. Ou nós estamos sendo guiados pela carne, ou nós estamos sendo guiados pelo Espírito. Para construir uma vida no Espírito, para viver no Espírito, é preciso que a gente venha ter fervor espiritual, entusiasmo, paixão pelas coisas de Deus. O pecado de Laodiceia era ser morna. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus vai alertar essa igreja: olha, você está sendo morna. Você não é nem quente, nem é fria. E porque você está sendo morna, eu vou te vomitar da minha boca. Quando nós vomitamos é porque tem algo estranho. Quando você sente náusea, quando você sente
é porque tem algo estranho, tem algo que você ingeriu que está estragado. Tem algo que entrou no seu corpo que não está te fazendo bem. E então, o resultado disso é você botar para fora, é você vomitar. Jesus estava dizendo que aqueles cristãos de Laodiceia estavam sendo estranhos. Eles estavam sendo mornos. Jesus está dizendo que aqueles cristãos estavam estragados. Estavam fazendo mal para o corpo, a ponto de Jesus querer vomitar da boca, tirar do corpo. E esse é um alerta para os nossos tempos, meus irmãos. Quando nós vivemos em um estágio de mornidão, nós estamos prestes a ser lançados fora do corpo. Porque Jesus quer que sejamos fervorosos de espírito. O que o Senhor quer para nossas vidas é fervor espiritual, meu irmão, é energia, é empolgação, é entusiasmo. Porque nós servimos a um Deus maravilhoso. Aleluia. Um crente morno é um crente estranho. Tem algo de errado com esse crente. Tem algo de errado com esse cristão. E aí eu quero fazer uma pergunta, meus irmãos, aonde está o nosso fervor espiritual? Aonde está o nosso fervor espiritual? Eu sou do famoso berço evangélico, nasci num berço evangélico. E eu não sei se é porque eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que na minha infância, na minha adolescência, eu vi uma igreja com muito fervor espiritual. Eu vi uma igreja que os irmãos sapateavam, rodavam. Aí você pode dizer, Isaac, isso é sinal de fervor espiritual? Talvez. Fervor espiritual não é barulho, simplesmente. Mas sabe, eu tinha a impressão que essas pessoas, elas se entregavam. Elas não estavam preocupadas com o que você ia pensar sobre elas, mas elas estavam lançadas na presença de Deus. E esse paixão, esse entusiasmo, esse fervor agia de maneira tal que a igreja era tomada por um calor realmente do Espírito. E parece que nós estamos vivendo em tempos de frieza cada vez mais. Tempo de silêncio. Existe um corinho, né? Onde está aquele povo barulhento? Sabe, quando o cristão se une, meus irmãos, precisa ter fervor espiritual. Porque cada um de nós somos uma tocha, e quando nós estamos juntos, nós formamos uma fogueira. Apocalipse também vai dizer que João viu Jesus assentado no trono. E quando ele olha para Jesus, ele vê os seus olhos como chamas de fogo. Quando João ele tem um olhar sobre como é a sala de comando de Deus, ele vê que há labaredas de fogo espalhadas por todos os lugares. Quando ele olha para o trono de Deus, ele vê trovões, ele vê raios, ele vê fogo. Porque o nosso Deus é fogo e ele é fogo consumidor. E nós que servimos a esse Deus precisamos ser fervorosos de espírito, meu irmão. Precisamos ter o fervor do Senhor. Precisamos ser fervorosos, precisamos ser intensos no relacionamento com Deus. E uma coisa é nós falarmos, Senhor, sacia minha fome. Uma coisa é falarmos, Senhor, aumente a minha fome. E outra coisa é nós falarmos, Senhor, me dê fome. Nessa reflexão que estamos fazendo sobre nossas vidas, em que estágio você está? Será que você tem fome o bastante para pedir a Deus, Deus, eu preciso ser saciado agora. Eu não preciso de mais de fome do Senhor, mas eu preciso ser saciado. Ou então você está no estágio de pedir mais fome. Senhor, eu quero mais fome de Ti. Eu ainda sinto que eu não estou Te buscando como eu deveria buscar. Eu ainda quero um pouco mais, eu quero um pouco mais de busca por Ti. Desperta meu espírito. Ou será que você está no estágio de, Senhor, eu preciso de fome, eu não tenho fome. Eu não tenho desejo de Te buscar, eu não tenho desejo de Te servir. Eu estou fazendo as coisas no modo automático, eu não tenho mais paixão, eu não tenho mais amor e eu preciso de fome. Na sua avaliação sincera sobre você, em que estágio você está? Você está precisando ter a sua fome saciada ou você está precisando de fome de Deus? São coisas totalmente distintas. E quando a gente está sem fome, significa que a gente já está de barriga cheia. Quando você não sente mais fome, é um sinal que a sua barriga já está cheia. Agora são 11h24. Se eu falar sobre rodízio de carne, suas lombrigas já vão... Sente até o cheiro. Mas pensa você saindo da churrascaria e eu falar para você, vamos ali comer? Misericórdia. Dá até náusea, quero nem pensar em comida. Quando você está de barriga cheia, você não consegue nem pensar em comida, você não consegue nem sentir o cheiro. Porque você já está o quê? Farto. Você já está saciado.
E muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos dessa maneira. Nós não temos fome de Deus porque tem outras coisas nos alimentando. Nós não sentimos mais vontade de buscar a presença de Deus porque tem outras coisas saciando essa necessidade de Deus. Mas o problema é que isso é vazio. O que nos alimenta que não é Deus é fast food, não presta, traz danos para o nosso corpo. Aquilo que não é Deus que nos alimenta são coisas estragadas. E Jesus, Deus na verdade através do profeta Jeremias, ele vai dizer: olha, o meu povo trocou a mim fonte de águas vivas. O meu povo trocou a fonte de água viva, uma água poderosa, por fontes vazias, rotas, barrentas. O meu povo tem cavado por aí poços, buscando saciar a sua sede, mas estão se alimentando com barro. Eles trocaram a fonte limpa que jorra para a vida eterna por uma fonte de água barrenta. E muitas das vezes somos nós, meus irmãos. Muitas das vezes nós estamos com a nossa vida tão saciada, nós estamos, a Carol falou aqui, confortáveis. E a pior coisa é estarmos confortáveis, meu irmão. Eu quero que você entenda isso. A pior coisa para a sua vida espiritual é você estar confortável. Porque quando você está confortável, você se desarma. Quando você está confortável, tá tudo bem. Aí você começa a flexibilizar algumas coisas. Porque enquanto você está com necessidade de Deus, você se posiciona. Enquanto você está passando por tribulações, por provações, você está buscando a Deus, você tem orado, Senhor, você está batendo na porta. Mas quando tudo vai bem, é o pior estágio da nossa vida. Porque a gente começa a se desarmar. Aí as brechas aparecem, Satanás encontra espaço. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ter fome. E para ter fome, novamente, nós precisamos nos esvaziar. Se você quer ter fome de Deus, sede de Deus, se você quer viver esse fervor espiritual, primeiro você precisa se esvaziar. O que tem te alimentado, que não é Deus? O que tem te deixado na zona de conforto, que não é Deus? A gente precisa se arrepender de estar de barriga cheia de tanta coisa que não presta, meu irmão. A gente precisa se arrepender de estar de barriga cheia de tanta coisa que não presta. E o que nos impede de estar com fome do verdadeiro alimento é estar farto de que não presta. O que nos impede de ter fome de Deus é estar farto de nós mesmos. É estar farto de nossa carne. É estar farto das nossas próprias vontades, do nosso próprio umbigo. É correr para a nossa própria vida. O que nós precisamos é buscar a Deus. Provérbios capítulo 27, verso 7. Provérbios 27, 7. Vai dizer assim: quem está farto, pisa o favo de mel, mas para o faminto, até o amargo é doce. O que provérbio está dizendo? Para quem está cheio, para quem já está de barriga cheia, quando vê um favo de mel, até pisa, quer nem saber de comida mais. Mas quem está faminto, até o amargo vira doce. Quem está com a alma vazia, necessitada de Deus, uma palavra de Deus só basta. Quem está faminto de Deus, um culto como esse já basta. Quem está faminto de Deus, apenas de ver a glória de Deus num relance, numa fenda da rocha, já basta. Mas quem está cheio de outras coisas, quando se depara com um favo de mel, quando se depara com um banquete espiritual, quando se depara com a presença de Deus, estando farto não dá valor. Estando farto fica apático. Estando farto parece que está num ambiente qualquer, porque já está farto. Como nós estamos aqui nessa manhã, meus irmãos? Como nós estamos? Salmos 107, verso 9. Salmos 107, verso 9. Vai dizer assim: pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Essa é a proposta do Senhor para nós, meus irmãos. Nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos orar: Senhor, eu quero ter fome. Nós precisamos entender a nossa situação diante de Deus e nos posicionar para reverter essa situação. Senhor, eu quero te amar. Senhor, me ajuda, porque eu não estou conseguindo te amar.
Senhor, me ajuda, porque eu estou vivendo no modo confortável, no modo automático. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não consigo me entregar na tua presença. Nós precisamos nos arrepender do que nós estamos comendo, meus irmãos, e o que está nos impossibilitando de ter fome daquilo que realmente deveria nos alimentar. Sabe quando você come McDonald's e depois de 2 horas você está com fome de novo? Mas quando você come aquela comida gostosa, saudável, te alimenta, te sustenta. Quando você come uma comida com salada, com fibras, com proteína, com carboidrato, uma refeição completa, você vai sentir fome depois de um tempo só. Mas quando você come uma refeição defasada, desnutrida ali, desprovida de nutrientes, daqui a meia hora você já está com fome de novo. E parece que a gente está vivendo nessa situação, sabe? A gente está correndo atrás do mínimo. E a gente tem o mínimo. E aí tá tudo bem. Mas depois de meia hora vem a fome de novo. E a gente busca novamente, parece que somos ratos na gaiola, sabe? Correndo naquela roda e correndo. Nossa vida está tão corrida, mas ao mesmo tempo a gente está tão vazio. Nós somos a geração mais vazia da terra, de toda a história. Depressão, ansiedade, os índices estão alarmantes, mas a nossa vida está corrida. Nós estamos cheios de tarefas, cheios de afazeres. Nós estamos ocupando cada segundo da nossa existência. Nós estamos rodeados por muitas pessoas, mas ao mesmo tempo tão solitários como nunca. Nós precisamos buscar o verdadeiro alimento espiritual. Nós precisamos buscar o pão vivo que desceu do céu, que alimenta a nossa alma de uma vez só. Quando ele se encontra com aquela mulher samaritana, ele fala: olha, se você beber dessa água, nunca mais vai ter sede. Se você beber dessa água que eu estou para te oferecer, você nunca mais vai sentir sede. Aleluia. Precisamos nos atentar, meus irmãos, aos sintomas que estão nos levando a essa mornidão espiritual. Nós precisamos nos atentar aos sintomas que estão tirando esse brilho, esse fervor da nossa alma. Nós precisamos novamente ser igreja vibrante, meus irmãos. Nós precisamos novamente sentir calor, suar, derramar lágrimas. As minhas últimas orações, nas últimas semanas, têm sido: Senhor, regue os meus olhos com lágrimas. Eu não suporto mais não chorar na tua presença. Eu não suporto mais não ter lágrimas derramadas nos meus olhos. Sabe, existem momentos que a gente passa que nada mais nos atinge, parece, nada mais faz diferença. O Senhor tem se movido, o Senhor tem provido, o Senhor tem sido fiel, e a gente não responde. Em Mateus capítulo 18, o Senhor vai contar uma parábola do perdão, a importância do perdão. Ele vai dizer que um senhor decide cobrar aqueles que estavam devendo ele, e havia um homem que estava devendo muito. A dívida desse homem era tamanha que ele não poderia pagar nem em suas próximas gerações. E então esse senhor chama esse servo e fala: olha, você está me devendo muito. Se a gente for colocar aqui no nosso salário mínimo, esse homem devia equivalente a 2 bilhões de reais. Não dá para pagar. Eu não consigo, meu filho não vai conseguir, os meus netos, não dá para pagar, é uma dívida impagável. E então esse homem chama esse servo, e o servo fala: não se preocupe, eu vou pagar. Me dê um pouco mais de tempo, eu vou pagar. E muitas das vezes nós estamos assim diante de Deus. A nossa dívida é impagável, mas nós estamos tentando com nossas próprias forças. Não, eu vou pagar. Eu vou jejuar um pouquinho mais, eu vou orar um pouquinho mais, eu vou pagar. Mas Jesus está dizendo: não, é impagável. A ponto de que esse homem, ele fala assim: não, está tudo bem, você está perdoado. Uau! Uma dívida de 2 bilhões de reais foi perdoada. Imagine você dever 10 reais para alguém. Essa pessoa vai te cobrar e você fala: não consigo pagar agora. Eu posso te pagar de repente amanhã, estou para receber do meu patrão. Essa pessoa olha para você e fala: não, está tudo bem, você não precisa mais pagar não, está perdoado. Qual que vai ser a sua reação? Você vai se sentir agradecido, tal. Mas é 10 reais, 10 reais é coisa pouca, talvez você conseguiria pagar. Mas então você está devendo para outra pessoa 5 mil reais. E essa pessoa vai te cobrar: oh, aquele dinheiro lá, tal, você esqueceu. Aí você fala: não, as coisas estão apertadas, a situação está difícil, mas eu não esqueci, eu vou pagar. E então essa pessoa te responde: não se preocupa, está perdoado, tá? Vamos fazer o seguinte, eu não quero mais me estressar com você, eu não estou tão necessitado desse dinheiro, então está tudo bem, está perdoado. Qual que vai ser a sua reação? Eu acredito que diferente dos 10 reais, certo? Se de repente você vai abraçar, você vai falar: meu Deus, muito obrigado, cara, vamos ali tomar um café para te recompensar por essa generosidade. Mas imagine uma dívida de 2 bilhões de reais.
essa pessoa vai te cobrar. E ela fala, não, tá tudo bem, você está perdoado. E Jesus, ele vai, agora no outro texto, se não me engano, Lucas 7, uma mulher vai chegar diante dele e vai derramar um perfume muito caro. E as pessoas se escandalizam, nossa, esse dinheiro, esse perfume é muito caro, poderia ter alimentado muitas famílias. E Jesus vai conversar com essas pessoas e depois vai dizer, olha, quem foi muito perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. E muitas das vezes, meus irmãos, nós não temos senso do tamanho da dívida que o Senhor nos perdoou. Muitas das vezes o que nos falta para ter fervor espiritual é entender o Evangelho. Muitas das vezes o que nos falta para andar em intimidade com Deus, para renunciar à carne e para viver aos pés da cruz, desejando mais e mais de Deus. Sabe que nós cantamos, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. A tua glória eu quero ver. Sabe, essas declarações de amor, elas acontecem quando você entende o Evangelho. Quando você entende que a dívida que você tinha diante de Deus é impagável, mas Ele se fez dívida, Ele se fez pecado e pagou por nós. O apóstolo Paulo, ele leva 11 capítulos para falar do Evangelho, para no 12º falar, sejam fervorosos. Porque o fervor espiritual é resultado de alguém que entendeu o Evangelho. O fervor espiritual é resultado de alguém que entendeu o quanto foi perdoado. E porque tanto foi perdoado, Ele muito ama também. Ele muito se entrega. Aleluia. Meus irmãos, nós precisamos nos entregar a Deus sem reservas. Nós precisamos nos entregar a Deus sem medida, sem olhar para se importar. Mas o que essa pessoa vai pensar de mim? Não, eu estou diante da presença de Deus e eu vou me derramar. É que muitas das vezes nós não temos consciência do nosso pecado. Por muitas das vezes eu fui assim, cresci na igreja, não roubei, não trafiquei. Sabe quando a gente vê esses testemunhos de ex-bruxo, e ex-traficante, e ex não sei o que lá, você fala, nossa, essa pessoa foi muito amada por Deus. Deve ter precisado 1 galão de 20 litros do sangue de Jesus para purificar ela. Mas para mim, um copinho só daquele foi suficiente, eu não tinha tanto pecado assim. Mas o ponto principal, meu irmão, não é o que você fez, não é o tamanho do seu pecado, mas é contra quem você fez, contra quem você pecou. E nós pecamos contra um Deus santo, nós pecamos contra um Deus eterno. Olha o tamanho dessa dívida. Isaac, mas eu nem fiz nada tão grave assim. Mas a gravidade não está no que você fez, mas contra quem você fez. E esse Deus santo, esse Deus justo, esse Deus eterno, Ele decide te perdoar. E não somente te perdoar, mas te dar a herança dEle. Você tinha uma dívida enorme, Ele não só zera a conta, mas Ele dá crédito para você. Ele não só te perdoa e fala, não, está tudo certo. Não, mas Ele fala, tudo o que é meu agora é seu. Essa é a realidade do Evangelho, meu irmão. Quem muito foi perdoado, muito ama. Como está o seu amor por Deus? Sabe, algumas coisas, alguns sintomas nos deixam frios e mornos. Primeiro, afastamento das disciplinas espirituais. É lógico. É assim como o mundo espiritual funciona. Você para de ler a Bíblia, você para de orar. Pouco em pouco você vai esfriando. Sabe, é lógico isso. Ai meu Deus, o que será que eu não estou conseguindo mais orar? Porque o seu amor está esfriando. Outra coisa, afastamento da comunhão. Você não começa a ser tão assíduo assim na comunhão. E eu não estou dizendo nem somente a vir a cultos, mas eu estou dizendo a estar em comunhão realmente com a igreja. Estar em contato com irmãos, estar em discipulado, estar mandando mensagem, estar ligando, estar indo tomar café com os irmãos. Outra coisa que nos deixa morno e frio é se afastar da comunhão. Porque quando nós nos afastamos da comunhão, nós perdemos o calor. É a mesma coisa você pegar um carvão da churrasqueira e você tira um carvão. Já ele vai apagar. Mas quando estão todos juntos ali, o calor é presente. O calor, um vai aquecendo o outro. Essa é a comunhão. Terceiro, falta de lágrimas. Pode reparar, quando você não tem mais o senso de encantamento pela presença de Deus. Quando você não tem mais esse senso de uau, você vai se esfriando. Você se acostuma. Sabe, é como aquele sacerdote que estava diante da presença de Deus, mas se tornou tão comum. Servir ao Senhor se tornou tão comum que perdeu o brilho, perdeu a essência, perdeu... sabe quando você ganha um presente,
que você esperou muito pelaquela coisa, mas aí você vai usando, você perde o brilho. Perde aquela empolgação, não tem mais o mesmo efeito no seu coração. Muitas das vezes nós estamos assim com a presença de Deus. Se tornou tão comum estar aqui nesse ambiente que está tudo bem. Mas o grupo de louvor, mas o pastor pregando. Aí as coisas já não começam mais a fazer bem para você. Primeira vez que você entrou na igreja, uau, que maravilha, esse é o meu lugar. Passa 2 anos, porque perdeu a brilho, perdeu a essência, perdeu o fervor espiritual. Sabe, meus irmãos, nós estamos aqui num culto. Olha isso. Nós estamos aqui numa atmosfera espiritual, onde Jesus fala, onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar lá presente. Nós estamos nessa atmosfera espiritual. Nós estamos diante do trono de Deus. E parece que a gente está num teatro, olhando e vendo um monólogo sendo apresentado. Não. Nós não podemos perder o fervor espiritual, meus irmãos. Nós não podemos perder o brilho do Espírito Santo. Nós não podemos perder a dimensão espiritual. Nós não podemos deixar de ser afetados pela presença de Deus. Aleluia. Outro ponto, falta de entusiasmo, falta de fervor. Isso nos esfria. Quando você não tem mais ânimo, quando você vai para a igreja, tipo, vamos para a igreja, né? Bater o cartão. Domingo. Eu vou chegar 10:01, que eu não quero falar com ninguém. Eu vou chegar, vou ficar ali fora. Quando começar o culto eu entro. Perdeu o fervor, perdeu o brilho, perdeu o entusiasmo. E por último, críticas e murmurações. A primeira coisa que um cristão morno ou frio faz é começar a criticar. As coisas já não estão mais bem, porque ele precisa achar um culpado pelo seu esfriamento. Nunca é ele mesmo. Não, é um culpado. Não, foi a palavra que o pastor pregou. Não, foi aquele louvor que eu não gostei. Não, foi aquele irmão que não olhou na minha cara. Aí você começa a tentar achar culpados pela sua própria culpa. A gente terceiriza a culpa, porque é pior admitir que o erro sou eu. É melhor colocar a culpa no outro. E a gente começa a murmurar, a gente começa a criticar. E sabe que isso faz um balde de gelo, cada vez mais frio, cada vez mais gelado, cada vez mais frio, cada vez mais gelado. Aleluia. Meus irmãos, nós precisamos de intensidade. Se existe uma coisa que nós precisamos nos dias de hoje, é de intensidade, é de fervor, é de paixão na nossa vida com Deus. Nós precisamos não ser mornos mais, mas ser intensos, ser apaixonados, porque nós estamos diante de um Deus apaixonante. Nós estamos diante de um Deus que verdadeiramente nos amou. Apocalipse capítulo 2, versos 4 ao verso 5. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das boas obras. Esse texto ele serve como um alerta para nós. O Senhor está dizendo para essa igreja: olha, eu tenho, porém, contra você uma coisa: você abandonou o primeiro amor. E o primeiro amor não tem a ver com o que nós sentimos, não é um sentimento, mas é uma decisão. O primeiro amor diz respeito a um posicionamento. Sabe quando você se posicionou agora não, agora você crente. Agora verdadeiramente eu vou deixar essas coisas para trás e vou me lançar na presença de Deus. Todos nós passamos por essa fase, mas é muito perigoso porque nós podemos perder essa fase. Nós podemos perder o primeiro amor. E muitas das vezes nós precisamos simplesmente nos posicionar de novo. Você não precisa sentir de fazer devocional. Você não precisa sentir algo para ler a Bíblia. Você não precisa sentir algo para orar e para continuar fazendo isso, não. Você faz porque você entende que esse é o alimento da sua alma. Quem aqui, 50% das vezes que fez devocional, sentiu algo do Senhor? Temos super crentes nesse lugar, uau! Porque, para ser sincero, meus irmãos, não é nem 50% das vezes que a gente está ali na presença de Deus e você sente algo. Porque não é sobre o sentir, mas é sobre a fé. E o que é fé? É mesmo sem sentir, é mesmo sem ver. Não estou vendo, mas eu estou aqui, estou batendo na porta. Muitas das vezes a nossa oração não é Senhor me dê fome, mas é Senhor me dê fé. Porque muitas das vezes o que está nos faltando é fé. Sabe, quando nós fechamos a porta do nosso quarto e nós nos derramamos em oração, nós precisamos de perseverança. Porque não vai ser nos 10 primeiros minutos que você vai sentir a presença de Deus muitas das vezes.
Porque você ainda está na sua carne, você ainda está cheio do mundo, você ainda está cheio da sua correria, das suas preocupações. Mas é com perseverança que você vai elevando a sua relação de intimidade com Jesus até chegar no Santo dos Santos. Há um caminho a ser trilhado. E muitas das vezes você não vai sentir nada a trilhar esse caminho. Muitas das vezes você vai ler a Bíblia toda e você não vai sentir nada. Mas você está sendo alimentado pela verdade de Deus. Sabe, isso é um posicionamento. Não é esperar ter algo em troca, mas é se posicionar em estar diante de Deus. Mesmo que isso signifique estar diante do silêncio de Deus. Mas ainda assim, estamos diante de Deus. Não importa o quanto Deus está falando, o que importa é a presença dEle. Não importa o quanto Deus está te gerando coisas, sentimentos e emoções, mas o que importa é que você está diante dEle. Aleluia. Amar a Deus é praticar a vontade de Deus. João capítulo 14, verso 15. Evangelho de João 14, verso 15. Diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E guardar mandamento aqui não é pegar a Bíblia e guardar. Guardar os mandamentos não é decorar simplesmente, mas é praticar. A palavra guardar aqui no original tem uma conotação de praticar. Ou seja, aqueles que me amam praticarão. E o que é os mandamentos? A vontade de Deus. Se a gente fosse reescrever aqui, não que a Bíblia precisa ser reescrita, mas só para a gente clarear o nosso entendimento. Se vocês me amam, vocês praticarão a minha vontade. Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos, vocês praticarão a minha vontade. Esse é o resultado de alguém que ama. Quem foi muito perdoado, o quê? Muito ama. E quem ama faz o quê? Pratica a vontade de Deus. O texto continua. Agora no versículo 21, 14 e 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que sabe a minha vontade e pratica, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só isso. Se nós sabemos qual é a vontade de Deus, e se nós praticamos a vontade de Deus, nós amamos a Deus. E aquele que ama a Deus também é amado de Deus. E Jesus o amará e se manifestará a ele. Você quer ver os olhos como chama de fogo de Jesus? Ame a Deus. Você quer ter acesso ao sobrenatural? Ame a Deus. João andou com Jesus durante muito tempo. João era o discípulo mais íntimo de Jesus. Mas quando no Apocalipse ele vê aquela visão, ele cai como morto. Ele estava acostumado sobre quem Jesus era. Ele estava acostumado com a imagem de Jesus. Mas quando ele vê Jesus glorificado no céu, quando ele tem aquela visão, ele cai como morto. E muitas das vezes nós temos esse nível de intimidade com Deus. Eu sei quem é Jesus. Mas será que você recebeu essa revelação? Eu tenho uma imagem de Jesus. É aquele do The Chosen, né? Aquele cara narigudo. Mas será que você tem uma revelação de Jesus glorificado a ponto de quando você vê, você cai como morto? Será que coisas em você morrem quando você está diante da face de Deus? Será que vocês têm buscado a presença de Deus nesse nível de coisas em você morrer? A ponto de você não ser mais o mesmo saindo de um culto, saindo da sua casa. Coisas em você mudar. É essa revelação que Jesus tem para nós, meus irmãos. Mas nós precisamos de fervor espiritual para buscá-la. Será que você está disposto a buscar a Deus dessa forma? A gente tem que se fazer essas perguntas e ser sincero com a gente mesmo, meus irmãos. Porque muitas das vezes nós não estamos dispostos. Muitas das vezes nós estamos confortáveis com o grau de revelação que nós temos. Sendo que existe um oceano a mais. Sendo que existe águas mais profundas. Leve-me mais fundo. Eu quero ir mais perto. Será que você tem se contentado com gotas da glória de Deus? Ou você quer realmente mergulhar? Aleluia. Verso 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Olha isso. Se alguém ama,
pratica a minha palavra, a minha vontade, o meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos nele morada. Quem tem Deus como morada é aquele que ama e pratica a palavra, meu irmão. Não seja enganado. Não tem como você não amar a Deus e não praticar a palavra, e eu sou o templo do Espírito Santo. Não, está aqui, ó. Precisa amar e praticar a palavra. Versículo 24: quem não me ama e não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então quem não me ama não guarda as minhas palavras. Quem não tem amor por Jesus, quem não entendeu que muito foi perdoado, não consegue praticar a palavra, não consegue praticar os mandamentos. Aleluia. Mas vamos voltar para Apocalipse 2, 4 a 5. Tenho contra você isso: você perdeu o seu primeiro amor. Esse é um diagnóstico. Jesus olha e fala: olha, talvez você não está vivendo na sua etapa mais fervorosa espiritual. Talvez na fase que você está vivendo você não tem tanto amor assim. Sabe o que você tem que fazer? 5. Lembre-se de onde você caiu. Jesus, ele dá o diagnóstico, mas ele também dá o remédio. Primeiro, lembre-se, pois, de onde você caiu. Aonde foi que nós caímos, meus irmãos? Onde foi, será, que nós deixamos de ser vibrantes? Qual foi o momento de nossas vidas? O que aconteceu que nós perdemos esse fervor? Aonde foi que nós perdemos o fervor? Sabe de uma coisa? Na maioria das vezes a gente cai em slow motion. Muitas vezes a gente vai caindo. Demora anos, décadas. Pode ser que você esteja no começo da queda. Você só está meio grau caído. Mas possa ser que você já esteja 90 graus caído. O pastor Elias fala, né? Ninguém tropeça em montanha, não é isso? Ninguém tropeça na montanha, Monte Everest. Não, você tropeça numa pedrinha. Você tropeça num buraquinho, você tropeça numa fendinha. E na nossa vida espiritual é assim, meus irmãos. São coisas pequenas que acontecem. São decisões que a gente começa a negociar, coisas que a gente começa a flexibilizar, que vai nos esfriando aos poucos. A gente vai caindo em slow motion e a gente nem percebe. Slow motion é câmera lenta. Você vai caindo, você nem percebe. Quando você vê. E a gente precisa ter esse diagnóstico de o que está me levando. Qual foi o momento que eu deixei de ser fervoroso? Quais foram as coisas que foram acontecendo, que eu fui acumulando? Pecados não confessados, sabe? Trocas que a gente faz. Você chega em casa à noite cansado do trabalho. Eu vou ler um pouco a Bíblia ou vou assistir uma série? Não, acho que eu vou assistir uma série. Tem alguma coisa errada com série? Não, mas o problema é você negociar. O problema é você deixar de estar com Deus para estar com outras pessoas. O nome disso é idolatria. Idolatria não é só ter uma imagem de santo em casa, não. Mas idolatria é algo ocupar o lugar que Deus deveria ocupar. Idolatria é encontrar satisfação em algumas outras coisas, senão Deus. E são coisas pequenas. Antes você tinha comunhão com a igreja, antes você gastava tempo com os irmãos, mas agora você está trabalhando demais. Trabalha muito, não consegue mais nem vir no culto. E quando você vem, está cansado porque trabalhou muito. São pequenas coisas que vão acontecendo. Aí você não tem mais vigor para dedicar ao Senhor, você não tem mais tempo para dedicar ao Senhor, e isso vai te enfraquecendo. E parece que essa é a ação de Satanás nos nossos dias, meus irmãos. Nós estamos sendo atacados por Satanás, sabe para quê? Para nos deixar morno. Porque o morno, ele não tem consciência de seus pecados, para ele está tudo bem ainda. Quem é frio tem consciência que está frio. Não, verdadeiramente eu estou frio, eu preciso buscar a Deus. Mas quem está morno somente continua. Está tudo bem. Ah, mas eu ainda leio a Bíblia. Não com aquele fervor de antes, mas ainda leio. Ah, mas eu ainda vou para a igreja, não sinto nada, mas eu vou. Porque está morno. Ou seja, está confortável. E o inferno vai estar cheio de morno, gente. O inferno vai estar cheio de crente morno. Porque a mornidão, a frieza é um pecado. Porque o mandamento é, sejam o quê? Fervorosos em espírito. O que é pecado? Descumprir o mandamento. Se não estamos sendo fervorosos, nós estamos em pecado. Isaac, mas eu nem mato ninguém. Isaac, eu não faço, eu sou santo, mas você não é fervoroso. Está em pecado.
E não é o que você está pecando, mas é contra quem. Você está deixando de ser fervoroso contra Deus, que é fogo consumidor. Você está deixando de ser fervoroso contra Deus, que manda fogo em seus ministros, que incendeia os corações. Aleluia. Então, primeiro, lembrar de onde estamos caindo. Segundo, arrependa-se. Não basta lembrar, não basta identificar o problema. Nós precisamos mudar de rota e compensar os danos. Se arrepender é mudar de rota e compensar os danos. Não é somente deixar de fazer, mas é colocar coisas, fazer coisas no lugar disso. Se antes você matava, você não tem que só deixar de matar, mas você tem que fazer coisas no lugar de matar. Se antes você só fornicava, você não tem que deixar de fornicar, mas você tem que fazer coisas para Deus no lugar de fornicar. Frieza espiritual é pecado, não é somente uma crise. Então nós devemos nos arrepender. Senhor, eu me arrependo das decisões pequenas que eu fiz, mas que influenciaram a qualidade do nosso relacionamento. Terceiro, voltar na prática das boas obras, das primeiras obras. Voltar a praticar o que praticava no início. Sabe, meu irmão, o que você mais fazia na sua fase mais fervorosa com Jesus? E se você está nessa fase fervorosa com Jesus, o que você tem feito? Que você deve continuar fazendo. Mas se você não está mais nessa fase, o que você fazia antes que você deixou de fazer? E às vezes a gente bota a conta no clássico, maturidade. Ah, mas agora eu amadureci. Antes eu orava 4 horas seguidas, mas agora eu amadureci, eu sei que não é o tanto que eu falo. Antes você acordava 3 da manhã para orar, mas agora eu amadureci, o Deus que me ouve às 3 é o mesmo das 9. Sou maduro. O mesmo Deus que me ouve às 3 da manhã é o mesmo Deus que me ouve às 9, então por que acordar às 3 da manhã? Isso é uma verdade? Não é o mesmo Deus que ouve? Certo, é uma verdade, mas existe algo, uma posição que você assume ao acordar às 3 da manhã para se relacionar com esse Deus, que é diferente da posição que você assume ao orar às 9 da manhã. É o mesmo Deus que te ouve, mas a sua posição, o seu fervor, a sua fome, a sua sede, o que você está abrindo mão para ter acesso a esse nível de intimidade, gera em você mais o que? Fervor espiritual. Eu ia no monte, mas agora eu amadureci. O mesmo Deus do monte é o Deus que está no meu monte de coberta. O mesmo Deus que está no monte é o Deus que está na minha casa, no meu quarto, na igreja. Para quem no monte? É uma verdade? É. O mesmo Deus do monte é o Deus que está na sua casa, é o Deus que está na sua vida, sim. Mas quando você se posiciona, toma uma decisão: eu vou subir no monte, algo em você está sendo transformado. Não é sobre Deus, não é que Deus vai te aceitar mais, mas é você que está mais aberto e mais sensível a Deus. Não é que Deus gosta mais de quem vai no monte, não, mas é você que está mais aberto ao se dispor em ir ao monte. É você que está com sentidos espirituais mais sensíveis para viver algo novo de Deus. Você quer buscar mais de Deus. Então você toma uma posição, você toma um posicionamento. E então isso resulta em fervor espiritual. Ah, pastor, mas eu já servi muito em outra igreja, agora eu só quero ficar de boa. E o fervor espiritual vai... Ah, pastor, mas... Né, quando a gente fala aqui no culto, né? Vem aqui à frente, você que quer ser tocado por Deus. Vem aqui na frente, você que precisa de algo. Ah, mas agora eu sou maduro. O Deus está aqui na frente, está sentado comigo aqui também. Ok, mas e o seu posicionamento? E o passo que você dá para Deus, dizendo: Senhor, eu estou disponível, eu estou aberto, eu quero. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero, Senhor. Eu quero esse nível de profundidade. São mentiras isso? Não, mas você me entende? São coisas mínimas que a gente vai flexibilizando, que a gente vai perdendo. E quando a gente se dá conta, a gente está morto. Quando a gente se dá conta, a presença de Deus não importa mais tanto para nós. Então, essas coisas dizem respeito, meus irmãos, a uma postura de coração. Para buscar o fervor espiritual, nós precisamos primeiro ter uma postura de coração, entender o quão perdoado nós fomos, para então amar a Deus e praticar a sua vontade. E isso vai gerando em nós o fervor espiritual. A mornidão de hoje pode ser a frieza de amanhã.
A frieza de amanhã pode ser a morte espiritual do depois de amanhã. O tempo de se posicionar é hoje e agora. O tempo de renovar a aliança com Deus é hoje e agora. O tempo de pedir a Deus: Deus, eu quero mais do Senhor. Me perdoa pela minha incredulidade. Me perdoa pela minha falta de fé. Me perdoa pela minha idolatria. Eu quero restabelecer o altar que o Senhor tem na minha vida. É hoje e é agora. O tempo de você se arrepender dessa mornidão espiritual, dessa apatia, dessa frieza, é hoje e é agora. Tessalonicenses 5:19, não apaguem o espírito. Tessalonicenses 5:19, não apaguem o espírito. Esse é o momento de você se posicionar e lutar contra a frieza espiritual, meus irmãos. Porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Essa é a luta que nós estamos vivendo, o esfriamento do amor. E não diz respeito só em relação ao próximo, mas diz respeito ao amor a Deus. Porque são dois mandamentos: ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força. E então você ama o próximo como a si mesmo. A principal estratégia de Satanás é causar esfriamento, causar mornidão. Mas nós podemos nos posicionar contra isso, amém?